Boa tarde, hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Homem foi executado com mais de 20 tiros em cidade satélite. Passarelas da BR-101 estão em reforma e DENIT anuncia a construção de outras passagens para pedestres em Natal. Rio Grande do Norte será o primeiro estado a equipar 100% dos conselhos tutelares. O deputado federal Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, líder do PT na Câmara dos Deputados, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. Reformas nas passarelas da BR-101. Estruturas estão ganhando reparos e o DENIT anuncia a construção de mais passagens de pedestres em Natal. A reportagem de Rayane Guedes. Sai a ferrugem dos antigos guarda-corpos e entra o aço especial, novinho em folha e ainda com um toque de pintura. As passarelas da BR-101 na região metropolitana de Natal estão ganhando uma cara nova. Para mim tá uma benção, né? Que aqui precisa mesmo, né? Que antigamente era o maior perigo aqui, né? Assalto, tudo, e hoje tem mais segurança, né? Realmente tava precisando mesmo, porque quando a gente passava aqui, né? Eu achava ela muito perigosa, né? Agora melhorou. Tava caindo os pedaços, agora não, tá muito bom agora, tá ótimo. As melhorias são resultado dos mais de R$2.700.000 investidos pelo DENIT. Nós estamos modificando em algumas a parte desse guarda-corpo, trocando por um aço melhor e fazendo até uma condição de segurança maior. Também a recuperação da parte de alvenaria, onde tem, ou seja, e a parte de concreto. Toda essa parte será passando pintura, inclusive das passarelas. Isso visa a manter a passarela em si também e proporcionar uma maior segurança para os pedestres, que todo mundo deve usar, inclusive a passarela, porque atravessar a rodovia, principalmente essa BR-101, no fluxo de veículos existentes, é realmente perigoso. As novas passarelas oferecem ainda mais segurança. As grades de proteção ficaram mais altas e elas ainda ganharam uma espécie de alambrado que oferece ainda mais proteção ao pedestre, principalmente para as crianças e os adolescentes. Este senhor passa por aqui com o neto com frequência e aprovou a mudança. Mais seguro, tá ótimo, aqui tá na medida, né? Tá mais seguro, tá mais espaçoso, né? Tá mais espaçoso, muita gente passar por aqui, né? Dividido em duas etapas, o projeto de recuperação das passarelas deverá ser concluído até o fim deste ano. O prazo é o mesmo dado pelo departamento para entregar outras 4 novas passarelas em Natal. Elas serão construídas em Igapó e no Parque dos Coqueiros. Nós vamos ainda fazer 2 passarelas, devemos licitar até o final do mês de março aqui em Igapó, né? E mais 2 próximo ao hospital ali, Maria Alice também, na BR-101, que é coincidente com a 406, ali na área norte de Natal. Porque ali é muito adensado, comércio, residência, muitos conjuntos residenciais. Você tem o Parque dos Coqueiros, por exemplo, ali naquela região. Igapó, por si só, já é uma região bastante adensada. Um homem foi executado com mais de 20 tiros em cidade satélite Natal. James Dean, de Lima, Assunção, de 25 anos, estava em uma lanchonete no final da noite de ontem, quando os 2 atiradores chegaram numa moto e passaram a atirar contra a vítima. A perícia do ITEP recolheu 23 estojos de pistolas calibre 380 e .40. Os tiros atingiram a vítima no rosto e no tórax. James Dean morreu na hora, apesar de a lanchonete estar lotada no instante do crime. Nenhum outro cliente ficou ferido. Como geralmente ocorre nestes casos, ninguém conseguiu identificar os suspeitos. Futebol. Pela segunda rodada da nova fase do Campeonato Estadual, o Potiguar de Mossoró bateu o ABC em plena Arena das Dunas. Que vexame para o alvinegro, hein? Vamos conferir o gol de Vavá. Com 12 minutos de atraso, o ABC entrou em campo para uma noite das mais fracas do futebol potiguar. Donos da casa, os alvinegros até que começaram bem. Teve bola de Paulão de cabeça. E essa bomba de Gilmar pela esquerda. Mas os moçoroenses não se acanharam e mostraram que também estavam em campo. E logo que o jogo equilibrou, Vavá chegou para desequilibrar. De uma falha da zaga alvinegra, ele foi lá e balançou a rede dos abecedistas. A
Acuados, os donos da casa apagaram em campo. Micael ainda deu esse susto no goleiro Bruno Fuso. E enquanto isso, a torcida começava a demonstrar a insatisfação com o lateral esquerda Jairo. Mesmo sem opções, o técnico Roberto Fernandes mexeu as peças. E no segundo tempo teve Gilmar lá do outro lado do campo. O time cresceu. Júnior Xuxa aproveitou falta e soltou essa bomba. Mas a trave também não estava a fim de deixar a bola entrar. Nem com um jogador a mais, após a expulsão de Magno, o gol saía para o ABC. Celso Teixeira se esquentava no banco e acabou indo parar na arquibancada. Mas nada que tirasse o mérito do técnico que escolheu a estratégia para vencer. Nós sabíamos que o ABC viria a partir para cima pela própria pressão que sofre e nós poderíamos explorar o contra-ataque. Isso aconteceu, é lógico que você sofre uma pressãozinha, perdemos um homem e eu procurei não mexer, deixar 2 atacantes na frente para que não levasse esses jogadores de defesa do ABC mais à frente. Eu acho que nós fizemos um jogo com inteligência de um time que vinha num resultado negativo, como era a casa do Potiguar dentro de casa, e precisava se reabilitar. Tem dias que as coisas não caminham. Eu acho que hoje a equipe do ABC até jogou melhor do que o primeiro jogo. Estava fazendo um bom jogo antes de sofrer o gol, né? Agora, tivemos uma penalidade não assinalada, e a televisão está aí para mostrar. Colocamos 3 bolas na trave. E eu acho que se o jogo fosse até 4 da manhã, a gente não venceria esse jogo. Né? Tem dia que a coisa não rema para o seu lado, tem dias que as coisas não acontecem. Então não tem muito o que fazer não, é levantar a cabeça e já pensar no jogo do domingo. Realmente ontem à noite não foi a noite do ABC. Na madrugada do próximo domingo termina o horário de verão e os relógios devem ser atrasados no Sudeste, Sul e Centro-Oeste em 1 hora. A medida começou a valer no dia 20 de outubro do ano passado. O governo ainda não divulgou os impactos da medida para o país. A expectativa do Ministério de Minas e Energia era que a redução da demanda dos horários de pico, com a adoção do horário verão, no período de 2013 e 2014, ficasse entre 4,5% e 5%, com redução de consumo geral do sistema de 0,5% em média. A deputada Fátima Bezerra esteve nesta semana com a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, para tratar da continuidade de entrega de kits para os conselhos tutelares do Rio Grande do Norte. Os kits são compostos por um automóvel, um refrigerador, um bebedouro, uma impressora matricial e 5 computadores. Já foram beneficiados 97 dos 172 conselhos tutelares em funcionamento do Rio Grande do Norte. A deputada Fátima Bezerra entregou à ministra outros 34 conselhos que devem ser atendidos pela emenda ao Orçamento Geral da União deste ano, totalizando 131 conselhos beneficiados. Outros 39 serão atendidos com a emenda da parlamentar ao Orçamento Geral de 2015, que será votado pelo Congresso Nacional no final do ano. Com essas ações, o Rio Grande do Norte será o primeiro estado a equipar 100% dos conselhos tutelares. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, busca convencer Robinson Faria, do PSD, a desistir da candidatura ao governo e se juntar ao bloco do WO, como vem sendo chamado a coalizão de partidos montada pelo líder do PMDB. Henrique tem oferecido a Robinson um prêmio de consolação tentador, a presidência da Assembleia Legislativa, que o vice-governador ocupou ao longo de quase 8 anos. Só que Henrique pode estar vendendo a Robinson uma mercadoria que não deve ou não pode entregar. Outros 2 aliados de Henrique têm interesse na honrosa função. O primeiro da fila é o atual presidente da Casa, o deputado Ricardo Mota, dirigente do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Ricardo Mota deverá sair do pleito deste ano muito mais cacifado, afinal, deverá eleger, tem muita chance de eleger, o jovem vereador de Natal, Rafael Mota, para deputado federal. E a manutenção do mandato de presidente da Assembleia Legislativa está nos planos de Ricardo Mota, que já exerce seu 2º biênio. Eu soube que Henrique Eduardo Alves também prometeu a Ricardo Mota o apoio para que o político do PROS permaneça na presidência da Assembleia Legislativa. Além de Ricardo Mota, o deputado estadual Walter Alves, do PMDB, filho de Garibaldi,
também deseja presidir o Legislativo Estadual. Walter tinha um acordo com Mota e com Robson Faria para assumir a presidência da Assembleia Legislativa no segundo período da atual legislatura, mas foi surpreendido pela volta da reeleição e a manutenção do Ricardo Mota no comando do Legislativo. Então, Walter aguarda sua vez. E o ministro Garibaldi Filho, da Previdência, tem grande interesse no assunto. Portanto, Robson Faria pode estar comprando gato por lebre, se o assunto é a presidência da Assembleia Legislativa. A fila anda e Henrique Alves não pode vender uma mercadoria que ainda não tem em mãos ou ainda não possui os recursos para comprá-la. O mercado da eleição anda agitado. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: MP investiga mortes para pedir extinção de torcidas. O promotor José Augusto Pérez diz que aguarda a conclusão do inquérito que investiga a morte do torcedor do ABC, Flávio Augusto da Costa Leandro, para definir o pedido de extinção das torcidas organizadas no estado do Rio Grande do Norte. O Novo Jornal traz aqui, na manchete principal, o desdobramento e a sentença da Operação Pecado Capital. O Novo Jornal diz: delação inclui Lauro e Gilson do esquema do IPEM. Lauro, filho da governadora, ex-governadora Vilma de Faria, Lauro Maia, e Gilson é o deputado Gilson Moura. Diz aqui: juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior reduz de 44 anos para 5 anos de prisão a pena do advogado Richardson Macedo, pivô da Operação Pecado Capital, esquema que desviou milhões do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte. E Richardson denunciou o deputado Gilson Moura, o filho da ex-governadora Vilma de Faria, Lauro Maia, e o advogado Fernando Caldas como chefes da pirâmide. Agora todos eles vão ser investigados, é o destaque do Novo Jornal. Em Mossoró, moçoroense estampa: Prefeitura deve 46 milhões de reais. Dados foram apresentados em reunião do prefeito Francisco José Júnior com secretários realizada na manhã de ontem. Maior volume de dívidas é proveniente da Secretaria de Saúde, com um total de 16,5 milhões de reais. O Jornal de Fato diz na sua manchete principal: fraude envolvia Lauro Maia e Gilson Moura. Deputado Gilson Moura e Lauro Maia, filho da ex-governadora Vilma, são acusados de encabeçarem Operação Pecado Capital, esquema de formação de quadrilha e corrupção no Instituto de Pesos e Medidas. A Gazeta do Oeste estampa: membros de torcida organizada são presos suspeitos de homicídio. E nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: Sisutec abre inscrições a partir de 17 de março. O sistema seleciona candidatos que já concluíram o ensino médio para cursos técnicos com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Também destaque no Minuto: horário de verão acaba no próximo domingo. Os relógios devem ser atrasados em 1 hora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Também destaque no Minuto: o estado tem menos de 50 dias para garantir o abastecimento em Pau dos Ferros. A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, foi intimada pessoalmente da decisão, e o prazo de 60 dias estipulado pela Justiça começou a ser contado no dia 3 de fevereiro. Acesse o portal nominuto.com. Olha, agora vamos falar do futuro. Para ter uma carreira única, você precisa estudar em uma universidade única. E como todo mundo já sabe, a única universidade privada do estado é a UNP. Só a Universidade de Potiguar tem mais de 30 mil formados já trabalhando por aí. É isto mesmo. E isto faz a diferença naquela hora da entrevista do emprego. Por isso mesmo, a UNP é a instituição mais reconhecida pelos empregadores do Rio Grande do Norte. E este sucesso não é de hoje. São mais de 33 anos de tradição. Pode conferir. Quem se formou na UNP tem orgulho. E se você quer ter uma história única também, seu lugar é na UNP. Corra e garanta sua vaga. Inscreva-se para agora mesmo no site da UNP, www.unp.br. UNP, única como você. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o deputado federal Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, novo líder do PT na Câmara dos Deputados. Eu volto em instantes. O RN acontece.
O Partido dos Trabalhadores está comemorando 34 anos de fundação. Os filiados ao partido no Rio Grande do Norte vão contar com a presença, hoje, do deputado Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, novo líder do PT na Câmara dos Deputados. A eleição deste ano, o arco de alianças e os principais temas do PT na atualidade são pontos da minha entrevista com o parlamentar que nasceu do Rio Grande do Norte e seguiu carreira profissional e política no estado de São Paulo. Boa tarde, deputado Vicentinho. Boa tarde, Diógenes. Uma honra estar aqui com você mais uma vez. Para começar a entrevista, esclareço uma coisa. Porque um dia desse eu estava fazendo uma nota sobre sua liderança no PT e lembrei que você era do Rio Grande do Norte, de Acari. E um leitor corrigiu. Ele não é de Acari, ele é de Campo Redondo. Conta pra gente primeiro isso aí. Bom, na verdade, o meu registro dá conta de que eu nasci em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Mas a verdade é que nasci no Sítio Maravilha, município na época de Santa Cruz, hoje município de Campo Redondo, cidade que foi emancipada nos anos 60. Mas com alguns meses, 2, 3 meses, eu fui para Acari com meus pais. Meu pai nasceu em Currais Novos, seu Chico Germano, e minha mãe é de Acari. Aí fiquei em Acari a vida toda? Dos 3, 4 meses até 20 anos. 20 anos. Foi quando você se transferiu para São Paulo e seguiu sua carreira? Não tenho, é claro que não tenho muita relação com Campo Redondo. Até me encontrei com o prefeito em Brasília essa semana. Mas eu adoro Campo Redondo, adoro o Sítio Maravilha, porque foi onde eu nasci. Mas Acari foi a minha vida, né? Foi onde eu fui menino. Então, eu tomei um cuidado agora de dizer que Acari, onde eu fui menino. Onde foi menino. Na verdade, você adora o Rio Grande do Norte. Muito, né? Muito, graças a Deus. E essa visita, apesar de toda essa programação político-partidária, tem também um caráter pessoal, né? De visitar as pessoas. Um caráter pessoal, espiritual. Hoje mesmo eu já visitei parentes meus doentes que estão aqui. Visitarei mais outros que estão internados aqui. Amanhã ocorrerá o casamento de um afilhado nosso, está aqui a Zefa Preta, que também nós somos madrinhos, fomos casados durante a vida inteira, né? E viemos aqui. Depois nós vamos para o sertão, vamos para Acari e vou fazer uma bela loucura que Nossa Senhora de Santana me ajude, Nossa Senhora da Guia, porque eu pretendo correr na segunda-feira, fazer uma corrida de 30 quilômetros da igreja de Nossa Senhora de Santana, de Currais Novos até a igreja de Nossa Senhora da Guia. Por que isso? Tem a ver com o Sítio Maravilha. Meus pais saíram do Sítio Maravilha em 56, no ano que eu nasci, portanto fui com alguns meses de colo ainda, e fomos para Acari. Meu pai nasceu em Currais Novos. Seu Chico Germano, grande agricultor pela sua grandeza, não que tivesse alguma coisa, não tinha nada, era um homem sem terra. Mas em 58, na Grande Seca, o meu pai voltou ao Sítio Maravilha e lá pegou feijão, pegou milho, pegou jerimum, enfim, pegou mantimentos para levar para que nós não passássemos fome lá em Acari. Então veio de misto, não sei se você lembra da época do misto, mas era um carro, para o nosso telespectador compreender, era um carro de madeira, era um pau de arara, que a metade era uma boleia toda de madeira, a outra metade era pau de arara. Minha família é de Currais Novos e eu, quando era criança, vi esses carros. Muito bem. Eu lembro desse vídeo. Então você é conterrâneo do meu pai. Minha família é de Currais Novos. Aí o meu pai conseguiu, claro, o transporte de Campo Redondo até Currais Novos, mas chegando em Currais Novos não tinha dinheiro. Teve vergonha de pedir para alguém dar carona para ele. E ele faz lembrar o Luiz Gonzaga quando diz que uma esmola para o homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Meu pai é daquele que morria de vergonha. Nunca tentou trabalhar na seca, nos serviços públicos. Não é que ele foi a pé de Currais Novos, Acari, com esse saco de mantimento para nós. Que coisa, hein? Então essa corrida eu quero fazer uma homenagem ao meu velho pai. E essa estrada que eu trabalhei, inclusive, com meu irmão, em 1970, logo após a emergência, fazendo guias e sarjetas apenas por comida. E aproveite, então, essa corrida que você vai fazer entre Currais Novos e Acari também para pedir a Nossa Senhora de Santana que a chuva caia, né? Porque nós estamos aí com 2 anos de seca e você, com certeza, vai se deparar com um estado Nossa muito Senhora de difícil, Santana, né? Nossa Senhora da Guia também. É um gesto mínimo pela chuva no nosso sertão. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de política agora, né? E
O PT está comemorando 34 anos de fundação. O que é que representa para o partido essa data? No ano que tem a eleição, presidencial, num momento também difícil, de alguns questionamentos, o que representa? Olha, Diógenes, eu quero dizer que para mim é um grande orgulho ter sido um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ainda pequeno, ainda jovem, quer dizer, trabalhando em São Bernardo, e lá todo mundo quando vai para São Paulo tem um sonho individual. Foi nessa dinâmica que eu troquei o meu sonho individual por um sonho coletivo, através do Partido dos Trabalhadores e do movimento sindical. E hoje, com toda a modéstia, com todo respeito a todos os partidos, não sei o que podíamos pensar de como seria o Brasil hoje sem a existência do Partido dos Trabalhadores, com seus erros e com seus acertos. Sobretudo, depois que o governo foi dirigido pelo nosso partido, através do nosso grande companheiro Lula, hoje da presidenta Dilma. Você imagine um país que você consegue tirar quase 35 milhões de pessoas da miséria. Um país em que você consegue garantir um recorde de todos os tempos, quando começaram a medir de emprego e de empregabilidade no país. Um país em que ganhou maior respeitabilidade internacional, um país em que 97,5% dos trabalhadores têm reajustes acima da inflação negociados, sem falar de outros aspectos positivos e importantes. Tem problemas? Tem. Vamos tentar corrigir. Mas eu acho que o nosso país, o nosso partido virou uma referência mundial pelo jeito que nós chamamos de jeito petista de governar, desde os municípios, desde os estados e o nosso país. Estamos no 12º ano de governos do PT, né? Foram 8 anos de Lula e entramos no 4º ano de governo de Dilma Rousseff. Eu lhe pergunto, o governo, a responsabilidade de governar o país, mudou o PT? E em que mudou? Olha, eu acho que mudou quando passou a administrar. Uma coisa é nós estarmos jogando a pedra na vidraça, outra coisa é nós sermos a própria vidraça. Mas e sofrer acusações de toda ordem. Bom, tem esses problemas. Um partido que tem mais de quase 1.500.000 filiados, não é? É como numa casa. Você tem problemas. Quando você vai fazer uma reforma numa casa, você pensa que reforma de uma semana para outra dá um trabalho danado. Imagina um Brasil que sua grande maioria adotava a prática do preconceito, da exclusão social, dominação do nosso povo, exploração sob todas as formas. Você entra e introduz uma nova dinâmica e o presidente Lula corajosamente vai ao mundo falar que o grande drama desse nosso país é acabar com a fome, que é o principal objetivo. Eu acho que não é uma coisa fácil, sobretudo quando mexe com determinados interesses. Ainda queremos mais na reforma agrária, ainda queremos mais que os bancos cumpram um papel social, ainda queremos mais jornada de trabalho menor para gerar mais emprego e saúde para os trabalhadores, ainda queremos impedir que terceirização não seja motivo de precarização de direitos, ainda queremos muita coisa. Entretanto, eu acho que administrar o país é um desafio que o nosso partido, graças a Deus, tem feito e tem tido reconhecimento do nosso povo. Você está falando dos acertos, vamos falar também dos erros, né? O mensalão, até que ponto o mensalão impactou o PT e sua militância? Olha, no caso do mensalão, tem dois aspectos. Um é a postura da elite dominante desse país, inclusive da grande mídia, parte dela, evidentemente, mas também é dos que detêm o poder, sobretudo de decisão. Nós temos um Supremo Tribunal Federal, 11 senhores e senhoras, depois deles só Deus, olha só o tamanho da responsabilidade. Não tem que dar satisfação a ninguém, porque não são eleitos, não são retirados pelo povo, e ali tomar decisões de acordo com critérios que muitas vezes não são os mais corretos. O que aconteceu no chamado mensalão? O que aconteceu no chamado mensalão foi a prática do uso do dinheiro de maneira informal em períodos de campanha. O chamado Caixa 2. Chamam Caixa 2, o dinheiro informal, coisa comum até então em todos os lugares. Mas o nosso partido precisava que alguém dissesse que o PT estava muito atrevido por querer ser bom e precisava ser igual aos outros. E nisso, se qualquer cidadão de bem acompanhar, vai verificar que, estranhamente, ao caso parecido, e quem sabe mais grave, que foi o caso do mensalão do PSDB,
que agora é que vai a julgamento. Vai entrar na pauta do STF que era anterior. A pergunta é, por que não julgou antes deste caso? Segundo, por que com tanto tempo julgou exatamente no período das eleições? Eu interpreto que foi exatamente para tentar destruir o nosso partido. Mas aí tiveram uma surpresa, o partido cresceu mais ainda. Terceiro, agora nas prisões, juristas importantíssimos do mundo inteiro começam a questionar a forma como foi feito. No Brasil, pessoal, em qualquer lugar do mundo, qualquer país democrático, ninguém pode ser julgado sem provas documentais, cabais, testemunhais, diferente do caso do Dom Adão, que tem a prova cabal, testemunhal. Então, houve o ingrediente da política muito forte. Se tivessem que pagar, poderiam pagar pela questão da informalidade. Mas o João Paulo, eu conheço, ele é um metalúrgico como eu. Ele mora numa casa simples na periferia de Osasco. Genuíno mora no mesmo lugar. Então, que diabo de corruptos são esses que não tem nada? Alguma coisa está errada. A cúpula do PT, o partido pressionou tanto a renúncia de Genuíno e também a de João Paulo. João Paulo que não queria renunciar, queria passar por a cúpula não fez essa pressão. Eles tiveram um gesto de grandeza. Um dia antes do João Paulo renunciar, eu fui a Papuda, fui conversar com ele, conversei com o Zé Disseu, que também lá estava, e no diálogo com eles, respeitando profundamente a dor deles, ira santa, sobretudo de quem se sente inocente, não é? E não se discutiu absolutamente nada. Foram decisões importantes até para não constranger, não é? Eu acho que são gestos de grandeza e eles vão continuar buscando, tanto na esfera nacional como internacional, o seu direito de provarem a sua inocência. Isso ainda vai acontecer, esperamos e torcemos por isso. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto ainda conversando aqui com o deputado Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, líder do PT. A gente vai falar sobre alianças e sobre os planos dele nesse ano de liderança na Câmara. Eu volto já. Estamos de volta com a entrevista do deputado Vicente Paulo da Silva, Vicentinho. Deputado, ano eleitoral, a reeleição de Dilma é a prioridade do PT este ano. Como é que o senhor está acompanhando e se inteirando das alianças nos estados? Olha, bom, primeiro a nossa grande expectativa é de termos a nossa querida Dilma eleita presidenta mais uma vez. Orgulho das mulheres, mas também orgulho dos homens. Uma mulher que passou pelo que passou. Uma história muito parecida com a do Lula sob o aspecto político. Foi torturada, presa, nunca adotou a postura do ódio nem da vingança. Tem deixado marcas profundas, como o programa Mais Médico. Foi aqui pela primeira vez um governante decidiu enfrentar os banqueiros, né, para reduzir o spread bancário. Foi a ela que teve a coragem de enfrentar os donos de usinas de energia para baixar o preço da energia. E, claro, tem a luz vermelha, a luz amarela da turbulência da economia, que tem a ver com o mundo, mas ela é realmente uma mulher muito centrada. O senhor está confiante na Eu estou muito confiante, é claro que nós deveríamos sempre respeitar os adversários, né? Tem aí o PSDB, que não se uniu ainda. Eu sinto em São Paulo, onde eu moro, que os tucanos de São Paulo não apoiam o tucano de Minas Gerais. Dizem que apoia, mas não faz nada. Deve ter em São Paulo várias vezes. Não apareceu ninguém dos tucanos, eu digo de nome nacional. De alta plumagem, como se diz. Exatamente. E no caso do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de um partido que atuou conosco muito companheiramente durante todo esse período, né? Eu acho que ele, na minha opinião, ele puxou demais a corda. Ele poderia ser, inclusive, o nosso candidato a presidente da República em 2018. Mas parece que ele não acreditou muito nisso. Pois é, puxou a corda, se apressou e está quase que rebentando. Como eu acho que a gente pode ganhar o primeiro turno, mas pode ocorrer segundo turno, nós queremos ele conosco. Aqui no Rio Grande do Norte, PMDB e PT não chegaram ainda a um entendimento sobre a eleição estadual. O PT apresentou o nome de Fátima Bezerra para o Senado. Como é que o partido está acompanhando isso lá de Brasília, com um olhar aqui para o Rio Grande do Norte? Olha, na condição, inclusive, de líder da bancada, na condição de membro da executiva do Partido dos Trabalhadores, e também, antes de vir aqui, conversando com o meu querido companheiro, o presidente Lula.
e com o meu querido companheiro Rui Falcão, que me visitou esses dias no meu gabinete. Nós viemos aqui para declarar com muito carinho, com muito vigor, a importância da companheira Fátima ser a nossa senadora do Rio Grande do Norte. Primeiro porque a Fátima tem tido uma postura no Parlamento brasileiro, uma mulher de bancada, uma mulher que diz duas palavras, uma é o seu povo no Rio Grande do Norte, coerente, decente, carregada de dignidade. O meu partido aqui tem passado muitas dificuldades, mas tem se consolidado como alternativa. Veja o caso do nosso companheiro mineiro, que quase chegou lá na questão da prefeitura. Teve uma boa votação na eleição de Natal. Que é o nosso deputado estadual. Elegemos prefeituras pelo interior e cito, inclusive, a grande possibilidade do arco de aliança, que envolve a candidatura da nossa companheira Fátima, ser bem amplo. Tão amplo que partidos, digamos, até do PMDB, poderão ter nas suas fileiras prefeitos, vereadores. Então, na visão do senhor, o PT tem toda legitimidade de pleitear essa posição na chapa. E legitimidade. Acho que o PMDB é um partido, não sei como é que funciona aqui, mas é um partido que eu nunca digo que o PMDB é um partido da base do governo. É um partido do governo, porque o seu expoente maior é vice-presidente da República. Temos dialogado. E essa chapa está confirmada para a reeleição. Para a reeleição. Então, e nós temos dialogado muito. Inclusive os conflitos que ocorrem hoje, lá em Brasília, eu sempre acredito que o PMDB é um partido, pela sua história, que vai sempre olhar, não o cargo, mas vai sempre olhar o resultado das políticas que se faz em parceria com o PT para o bem do povo. Olhando assim, a gente vai dar um grande salto de qualidade. E aqui eu acredito muito na possibilidade do PSB, dialogando com nossa companheira Fátima, com o meu partido. Parece que estão falando muito nessa chapa. Pois é. Vilma para o governo, Fátima para o Senado. Daqui a pouco teremos até um diálogo sobre isso na Assembleia Legislativa. O que eu puder fazer para ajudar, contem comigo, porque eu sei de quem estou falando e acredito muito. É isso aí. Eu conversei com o deputado Vicente Paulo da Silva, obrigado por sua presença, Vicentinho. Obrigado, Diogo. Boa visita no Rio Grande do Norte e seja bem-vindo em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui, assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para Luiz Benício, da revista Degusto, já nas bancas, com sua edição de fevereiro. Um abraço para Oara Fernandes, delegada da Polícia Federal. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência, até segunda-feira.